O latim e o grego foram realmente um pré-requisito, e é daqui que eu posso partir sobre esse nosso assunto. O grego e o latim foram um pré-requisito do estudo das artes liberais, tá? Do estudo das artes liberais nos colégios jesuítas, por exemplo. Tá? Então, os jesuítas tinham o estudo de grego e latim como pressuposto, né? Então, ninguém conseguia estudar nada, até porque as coisas... vamos pegar aqui um século, por exemplo, século 16, 17, né? Nós já tínhamos aí tudo, né? Todos os manuais, todas as produções acadêmicas que pudessem existir, todos os manuais que pudessem existir das disciplinas liberais, né? Clássicas, todos eles estavam em latim, a literatura era latina, tudo isso era latim, nada saía do latim, né? Nenhuma educação se dava fora da língua latina. Depois as outras línguas modernas ganharam a sua escrita, por ajuda, né? Com a ajuda da língua latina, ganharam a sua escrita, ganharam seus caminhos, seus modos de dizer, e aí incorporaram essa tradição latina, incorporaram mesmo de vez. Tá? Isso é assim, não é uma suposição, não é um exagero, não é uma figura de linguagem, não é uma analogia. Não. As línguas incorporaram essa tradição, né? As palavras, incorporaram as palavras. Eu acredito que em todas as línguas nós tenhamos, para estudar determinados assuntos, é impossível, hoje não se faz isso, sem palavras latinas, sem o vocabulário greco-romano, né? Sem o vocabulário greco-latino, de cultura que vem dessa cultura latina. Isso aqui é um dos principais pontos que nós temos. Tá? Então, como que o estudo dessas línguas pode nos ajudar a compreender melhor as coisas, a entender, a buscar melhor a verdade? Compartilhem essa live, por favor. Compartilhem com os amigos que tenham interesse nisso, tá? E sigamos, então. Então, pessoal, o que é essa inteligência? Né? É a nossa capacidade de conhecer, tá? De compreender tudo aquilo que está ao nosso redor. Nós precisamos, né? Então, é claro que ao exercitar as nossas capacidades, tá? Ao exercitar o nosso intelecto, nós precisamos também, né, nós precisamos colocar todas as nossas potências da nossa alma todas em jogo. Isso né, tomando agora só abrindo esse parênteses, né, nós precisamos ter então aí esse exercício da vontade, da inteligência e da memória ou da imaginação. Então, quando nós lemos algo, compreendemos aquelas coisas que estão ali sendo ditas, nós estamos fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Nós estamos ali usando a nossa inteligência, nós estamos buscando a verdade com o uso da nossa inteligência. Então, na medida em que eu aprendo uma língua antiga, elas têm diferenças de aprender qualquer outra língua, tá? Nós podemos pensar aqui quais são as diferenças de aprender inglês, por exemplo, e quais são as diferenças de aprender latim ou grego. Bom, primeiro de tudo, já começa aqui, eu estou falando aqui para brasileiros, né? Estou falando aqui para pessoas que falam a língua portuguesa, que leem em português. Tá? Então, nosso contexto ainda já é muito mais acentuado nesse sentido. E também para quem fala inglês, precisa estudar grego e latim também, porque o inglês já incorporou todo o vocabulário latino. Tá? Para falar sobre diversos assuntos, precisa do latim, precisa das raízes gregas e não consegue se afastar disso também. Tá? Mas se nós vamos aprender, por exemplo, uma língua moderna, nós estamos nos inserindo, tá? Se eu vou aprender inglês, eu estou me inserindo agora numa língua que também tem as suas raízes antigas, tá? Então, se nós pegamos o exemplo, por exemplo, do Tolkien, tá? O escritor do Senhor dos Anéis, nós vemos lá que ele estudou não só latim e grego antigo, mas ele também estudou as línguas anglo-saxãs que fazem parte ali
as línguas antigas, né, que fazem parte da concepção da língua inglesa, tá? Que estão ali na origem dessa língua inglesa. Tá? Tudo isso está na origem da língua inglesa, é claro, mas é diferente estudar essa língua antiga da qual uma língua moderna parte. Tá? Então, o que é esse contato? Primeiro de tudo, que o contato com uma língua antiga não é só, tá? Não é só um contato com fonemas diferentes, não é só o contato com palavras um pouco diferentes, não é só um contato com novos mecanismos. Tá? Tem um problema aí, nós não estamos apenas fazendo um contato com sistemas ali, com uma linguagem, apenas uma linguagem lógica diferente. Não estamos fazendo apenas isso. Né? Nós estamos nos retratando a diversas experiências antigas, diversas experiências que às vezes nós não temos mais, né? Ou que estão nas nossas, né? Que nós já incorporamos, experiências antigas que nós já incorporamos na nossa cultura, mas elas estão lá naquela cultura antiga. E quando nós falamos na cultura greco-latina, por exemplo, nós estamos falando de experiências particulares desse tempo, que originaram o nosso tempo. Então, quando eu estou estudando a língua, não me basta apenas aprender ali um novo vocabulário, né, novas palavras ali. Não, eu preciso entender, eu preciso compreender por que, então, cada uma dessas palavras, na medida em que nós começamos a estudar grego e latim, nós entramos em contato no porquê do uso, né, no tipo de uso, no modo como era usado, nas situações que eram usadas. Tá? Então, quando nós estudamos uma língua antiga, nós nos retratamos não só a formas diferentes, nós nos voltamos não só a sons um pouco diferentes ou até semelhantes, né, similares aos nossos, nós nos reportamos a experiências e a situações diferentes. E a um modo de falar também adequado a essas situações que existiram. Tá? Então, nós podemos falar, por exemplo, tá? Falando um pouco sobre latim. O latim tem uma experiência antiga, por exemplo, muito pastoril, uma experiência do campo, né? Uma experiência do campo mesmo, camponesa. Tá? Então, quando nós falamos da língua latina, nós vemos que uma série de vocábulos que aparecem ali, justamente de experiências do campo, tá? E elas aparecem porque eram palavras usadas, eram instrumentos ou palavras usadas no campo, tá? E elas aparecem depois como palavras usadas para exemplificar ou para conversar sobre algo da coisa pública, né? Sobre algum assunto pertinente à república. Certo? Então, eu tenho ali uma experiência que origina, uma experiência e certos nomes que eu usava, já que esse povo usava, e usava há muito tempo, talvez, e ela torna-se, então, uma nova palavra para falar de outra realidade. Tá? Isso acontece, esse é apenas um tipo, uma forma como isso acontece, como nós nos retratamos a experiência antiga, tá? Mas existem outras inúmeras formas de como isso acontece. Tá? Nós podemos ver também, tá? Quando nós estudamos uma língua antiga, nós vemos também que o ouvido, tá? Que o gosto estético, o ouvido, né? Tipo, falando aqui num sentido bem coloquial, o ouvido das pessoas era diferente, né? Então, nós tínhamos ali um povo de um certo gosto musical, de um certo gosto rítmico, que se difere muito do nosso atual, né? Se difere muito daquilo que nós estamos acostumados, tá? E nós vemos, então, às vezes que difere, mas não difere tanto, porque origina o nosso gosto. Certo? Então, quando nós
voltamos a esses... nós reportamos então a essa experiência, nos reportamos a essas situações, nós estamos aprendendo muito mais sobre aquilo que somos. Tá? Nós estamos nos reportando à nossa própria cultura. Nós estamos penetrando agora profundamente na nossa própria cultura. Nenhuma língua, nem o estudo de uma língua se separa da sua cultura. Tá? Existe sempre uma ideia de que língua é uma questão de memorizar sons, de compreender novos sons, ou de articular novos sons, de imitar sons, ou de imitar, ou de praticar ali o uso de algumas palavras, ou de combinar símbolos e palavras, signos e palavras, significados, né? Combinar essas diferentes coisas, e não é bem isso. Tá? Combinar, tá? A gente poderia... Muitas combinações fazem sentido para nós que somos falantes da língua portuguesa, e quando nós vamos combinar certas palavras, né, certas palavras latinas, por exemplo, nós vemos que elas não podem ser combinadas, elas não eram usuais, elas não eram adequadas ao contexto para o qual nós estamos usando essas palavras. Tá? Isso acontece várias vezes. Muitas eu respondo, né, corrijo aqui composições dos nossos alunos da escola clássica, tá? Alguns me mandam composições, né, mandam ali textinhos pequenos assim, eu vou corrigindo e às vezes eu vejo o que tem ali. Tem algum tipo de... tem algum uso que é próprio da língua portuguesa, ou que a palavra tem um sentido na língua portuguesa, é a mesma palavra latina com a mesma raiz, não pode ser usada na mesma situação. Tá? Não tem o mesmo sentido na mesma situação, ou não tem a mesma força. Tá? Esse é um exemplo só que eu dou aqui de como isso acontece. Tá? Então, essa que é é aí que está então essa diferença, tá? Essa diferença de que quando nós estudamos uma língua moderna, nós nos inserimos numa cultura de um tempo, e está associada sim ao seu tempo, está associada não só ao seu tempo de agora. Quando eu estudo inglês, eu não estudo apenas uma língua associada ao tempo de hoje, né? Não estudo apenas a cultura americana ou a cultura inglesa atual, tá? Os comportamentos atuais, né? Então as pessoas vão ao mercado e dizem isso, as pessoas vão à locadora e vão aos estádios, dizem isso e aquilo. Eu não me refiro só a essas experiências, mas me refiro também, principalmente quando eu entro em contato com a literatura, me refiro a experiências um pouco mais antigas. E dependendo do vocábulo que eu estou usando, dependendo do que eu encontro, há experiências muito mais antigas, né? Então eu encontro ali, numa língua, se eu for estudar inglês, eu encontro todas essas camadas na mesma língua, tá? Eu encontro essas palavras que eram usadas em diferentes contextos há muito tempo, ou até algo mais recente, ou mesmo um sentido que se transformou até hoje, né? Mas eu estou me inserindo, então, ao estudar uma língua, naquela cultura, e não faz sentido estudar fora disso. Tanto é que as pessoas que estudam alguma língua fora desse contexto, ou que desprezam esse contexto, acaba acontecendo um mau estudo, né? Então acaba que aquele estudante ali de inglês que estuda inglês como se fosse apenas novos sons, nova escrita ali qualquer, que quer dizer a mesma coisa da sua experiência pessoal, né? Ou seja, eu tenho ali as palavras são apenas correspondentes das palavras da minha língua. Acabou, né? Esse estudante não vai para frente. Nós sabemos que ele terá inúmeras dificuldades com a literatura, ele terá inúmeras dificuldades para ler aquilo que ele deseja, tá? Para compreender no contexto em que ele deseja compreender, tá? E nós podemos citar aqui inúmeros exemplos, né? Nós podemos dizer, por exemplo, que se nós pegarmos lá o vocabulário inglês da engenharia, tá? O vocabulário de engenharia, termos técnicos de engenharia, nós vamos ver que alguns estão ligados à cultura latina e a palavras latinas, ou seja, o fato de que os ingleses e de que os americanos muito beberam na ciência toda escrita em latim durante um certo tempo e ficaram, né, se apropriaram daqueles nomes, e também vou ter associações com uma cultura mais recente que começou a manipular metais de um modo diferente, com mais profundidade no século XX,
usou os nomes que tinha e às vezes aqueles nomes passam até para a nossa própria ciência aqui, a nossa própria disciplina da engenharia. Quando estudamos em português, tá? Nós temos esses processos que acontecem. Tá? Mas tudo isso é só para dizer que não tem jeito, tá? Não escapamos aqui, o estudo de uma língua não escapa da cultura na qual ela se aprofunda.